para quem já está aí. Vamos aguardar um minutinho até conseguir aqui a participação do Diego. Boa noite. Boa noite. Oi. Boa noite, Diego. Aí, Não deu certo. estou te vendo. Ih, é mesmo? Mesmo. Tô só te Eu te ouvindo. vejo. Ah, você me Eu te vê? Ah, vejo. então tá bom. Vejo. Normal. Geralmente é o contrário, eu que não vejo ninguém. Eu estou te ouvindo, sim. Alto e bom som. Mas vendo, não. E, Instagram, e, coisa de Instagram. e eu tentei aqui de toda forma te aceitar, não aparecia. Já estava preocupado. Deixa eu ajustar aqui a altura. Então, vou adicionar aqui. Ele vai ficar um pouco inclinado assim, né? Dá certo. Pronto. Boa noite. Aí, então, pessoal. Boa noite. Boa noite, pai. Boa noite. Ainda que não esteja me vendo, é só ouvir. Isso acontece comigo várias vezes também quando eu entro. Fica uma tela preta no lugar do outro transmitente, digamos assim, o outra pessoa que está na transmissão aqui da live. E aí fica só no ouvido. Se estivesse aí numa mediunidade audiente. Só ouve. Vamos ver. Bom, Na seara do auxílio. boa noite, Mirna. Boa noite. Eita, Luiz Cláudio. Os demais aí que a gente não está vendo, deve estar por aí. Mais uma live da Tenda de Aruanda Novo Caminho. Estamos seguindo aqui o livro Segue-me, ditado pelo Espírito de Emmanuel, escrito ou psicografado por Francisco Cândido Xavier. Muito bem. Lembrando, pessoal, que está aí chegando, ou que vai chegar aqui, ó. Água. Isso mesmo. Água, garrafa, copo, ou o que for. Deixa aí do lado. Deixa aí perto. Que aí a gente vai trocando ideia, vai rezando, vai aumentando esse nível energético e aí a água vai ser naturalmente envolvida nisso. Nosso benefício. Isso. Tudo bem. Fone de ouvido. É um lenço aqui. Estou escutando uma música, alguma coisa. Bom, então vamos lá, né?
iniciar a Vamos, nossa live. vamos fazer a nossa prece. Então, agora eu vou pedir a todos que estão nos acompanhando para fechar os olhos, procurar uma posição confortável, relaxar o corpo, normalizar a respiração. Nos concentrando apenas nestes breves momentos deste encontro, em que teremos a oportunidade do aprendizado. Então, neste momento, Mestre Jesus, em que buscamos nos conectar à sua falange, aos seus emissários, agradecendo pela oportunidade desta reunião e rogando que sobre cada um de nós que aqui estamos sejam derramados os fluidos de paz, de luz, de esperança, de harmonia, mas também de coragem e de reforço de fé, para que possamos cumprir com os nossos deveres, conforme o programado, conforme assumimos antes do nosso reencarne. Então pedimos que continue a nos abençoar durante essa transmissão e não apenas trazendo-nos as intuições, o amparo de sempre e principalmente que possamos ouvir essas instruções que nos são chegadas, de modo que caminhemos na sua doutrina, Jesus. A cada dia mais. Muito obrigado. Que assim seja. Assim seja. Boa noite aos demais que chegaram há pouco. Então nós vamos começar a leitura aqui na Seara. Desculpa. Na Seara do auxílio, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Paulo. Desnecessário salientar o brilho do cérebro da cúpula da humanidade. As nações vanguardeiras do progresso material efetuam prodígios nos setores de pesquisas e definição do plano terrestre. A universidade é um celeiro de luz para a inteligência. O laboratório é uma nascente de respostas seguras para milenárias indagações. Entretanto, na esfera do espírito sobram discórdias e desesperos, desgostos e desilusão. Todos nos referimos inquietos às calamidades da guerra, à proliferação do vício, aos estragos do ódio ou às deturpações da cultura, conscientes dos prejuízos e desastres que nos impõem ao caminho comum. Assinalamos aqui e além lutas ideológicas, conflitos raciais, insânia e egoísmo. O que fazemos nós, na condição de aprendizes do Cristo, para o reequilíbrio do mundo? Achamos-nos convencidos de que a violência não extingue a violência. Além disso, não ignoramos que Jesus nos chamou a fim de compreendermos e auxiliarmos, construirmos e reconstruirmos para o bem de todos. Pensemos nisso. Não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço
edificante que nos compete. Uma fonte humilde garante o oásis na terra seca, e apenas uma lâmpada acesa vence a força das trevas. A harmonia do todo vem da fidelidade e do serviço de cada um. Trabalhemos unidos pela edificação da terra melhor. Comecemos ou recomecemos a nossa tarefa, baseando a própria ação no aviso de Paulo, suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente. Maravilha. Beleza. Mais uma das famosas cartas de Paulo. Dessa vez aos Colossenses. Isso. Então, em que ele reforça a ideia do perdão, né? Basicamente, suporte perdão, dando aí o exemplo do Cristo. Ele eleva, mas assim, o patamar das coisas, né? E bastante. Lembrando, aqueles que ainda não tiveram contato com essa matéria, Paulo não foi, né, contemporâneo do Cristo. Né? Paulo veio depois, pelo menos a época que ele atuou, né? Foi bem depois. Só ouvi dizer do tal carpinteiro, né? Esse tal carpinteiro, tal, enquanto ele ainda era Saulo, não era Paulo ainda. Paulo veio depois, veio na época em que Cristo já tinha falecido. Aí ele ganhou proeminência, né, como doutor da lei, perseguiu cristãos, aqueles primeiros cristãos, em especial Estevão. Eu não vou ficar dando spoilers aqui, porque tem o livro Paulo e Estevão que conta muita coisa, né, da história dele, mas como isso é interessante, essa transformação dele. Estevão é considerado o primeiro mártir do cristianismo, né? E Paulo foi o seu algoz. E detalhe, o Estevão seria cunhado dele, né? Caso ele tivesse casado. Seria o cunhado dele. Né? Isso, nos detalhes, confiram no livro Paulo e Estevão, que é bacana. Né? Tem de tudo. Né? Tem todas essas nuances aí. Então ele trouxe, mas evidentemente ele foi tocado pelo amor do Cristo quando ele foi ali, teve aquele momento de cegueira, né? Ele estava no deserto e tal, brilhou a tal da estrada de Damasco, né? A famosa estrada de Damasco, brilhou a luz tanto que cegou, caiu lá do cavalo dele, então, e precisou da ajuda de um cristão para recuperar a sua visão, né? O Ananias. E então foi todo um trabalho da espiritualidade para convocar esse cidadão que estava perdido, estava do lado errado da história, né? Ele tinha esse potencial todo que a gente depois conheceu, né? Que um fragmento dele está aqui nessa carta, né? Esse trecho da carta aos Colossenses, dentre outras várias, né? Etc. Mas ele dependeu, começou assim, né, a história dele, né? Que era de perseguição a cristãos, etc., condenação pública, lapidações, etc., coisas terríveis mesmo. Mas dependeu desse cristão, Ananias, para poder recobrar a sua própria visão. Diria, no sentido filosófico, que Paulo começou a enxergar assim que perdeu a visão. É verdade. Assim, é verdade. Ele começou a enxergar de verdade, espiritualmente, o mundo, né? Falando. espiritualmente, a realidade como ela é, quando ele perdeu a visão. Ali que ele começou. E curioso foi que quando ele teve esse contato com o Cristo, né, que não foi um contato corporal, já que Cristo já havia retornado, né, à paz espiritual há muito tempo. O Saulo, então, né, Saulo, com poucas palavras, ele sentiu aquela vibração, sentiu aquela energia, com poucas palavras do Cristo, né, que é Saulo, Saulo, por que me persegue? Um diálogo rápido. E ele, que queres que eu faça?
já se colocou à disposição e virou. Lógico, né? Depois que ele recupera a visão, ainda fica um tempo ali, né, se transformando, deixando o homem velho para trás para poder endireitar seu caminho. E aí, como ele tomou contato com a realidade é dura, ele viveu agruras, um sem número de agruras depois que se converteu ao cristianismo. Né? Isso é só uma breve introdução, aí, só para relembrar, né, a história do Paulo. Agruras e várias agruras. Né? Preso inúmeras vezes, apanhou, né? Enfim. Vamos chegar. A família foi perseguida, tomaram as terras dele. Bastante coisa que acontece quando o cidadão se dispõe a essa atividade missionária aqui na Terra. Isso acontece mesmo. Aqui é pancadaria para esse tipo de cidadão que, né, tem objetivos mais elevados. Porque onde tem a luz, né, tem a sombra tentando não deixar a luz sair. Mas aqui na lição, por exemplo, o Emmanuel nos traz uma mensagem de otimismo, uma mensagem de reforço. Mas a gente vai chegar lá. Nesse caso aqui da citação, que ele fala suportando-vos uns aos outros, suportar na língua portuguesa tem mais de um sentido. Nesse caso aqui não é de tolerar uns aos outros, não é aquele sentido pejorativo, é suportar de dar suporte. Né? Por exemplo, essa mesa suporta o meu celular, que eu estou falando agora, né? E aí por meio da internet. Então, é nesse caso, suporte, dar suporte uns aos outros, ajudar uns aos outros. Né? E aí fala do perdão. Essa que é uma das tarefas mais complicadas que nós temos a desenvolver aqui na Terra, e às vezes não vai ser só nessa vida. Né? Já vem de várias, e a gente ainda tropeça. Essa é uma das mais complicadas. Estava assistindo um trecho de uma palestra do Divaldo. Divaldo tem aquele lance da psicologia profunda, né? Ele fala que são diferentes âmbitos de análise. Na psicologia eles vão falar, fica com raiva. Fique com raiva. Né? Tem que sentir, não tem como não sentir raiva. Né? Na perspectiva espiritual tem um outro aspecto, né, da evolução, que quando o espírito evolui já não sente mais, né, a raiva e tal e coisa. Né? Aí, sobre o aspecto da psicologia, como é a humanidade, ainda vai tratar dessa forma. Né? A raiva como sendo uma coisa natural, como é mesmo para nós. Mas à medida que a gente vai avançando, isso já vai sendo suplantado. Já não vai sentir raiva. O Divaldo fala o seguinte: o perdão começa da seguinte maneira, de aceitar o outro como ele é. Olha que coisa, olha o âmbito que ele traz de afirmação. Por exemplo, ele dá o exemplo. Se alguém vem e caluniador é ele, não eu. Então, se eu vou me irritar com isso, eu estou entrando na onda do caluniador. Né? Então, o que eu tenho a ver com isso? Eu não tenho nada a ver com isso. Então, eu não me contamino quando eu consigo perdoar. Eu não me contamino. Ou quando eu estou, pelo menos, no trajeto do perdão. Né? Eu não vou me contaminar com isso. Mas o outro vai continuar sendo um caluniador. Se eu ficar com raiva, eu entro na vibe dele, né? Nessa vibração. Se eu não ficar com raiva, eu consigo acender. Eu consigo passar aquilo lá sem me afetar. Sem aquilo me desorganizar internamente, emocionalmente, vibracionalmente. Né? E aí, esse já é o caminho do perdão, né? Aceitar ele como ele é, ou como ele está sendo, pelo menos, um caluniador. E que eu não preciso disso, e que é dele, não é meu. Então, você começa separando. Olha como são vários aspectos, né? O perdão é uma palavra que comporta uma série de análises, né? Série de substratos, digamos assim, né? E aí compõe o perdão. Mas isso exige muito da nossa maturidade. Né? Esse âmbito de análise assim, de não ser afetado, isso é que é o X da questão. Como isso é complicado? Exige muita coisa nossa. A começar pela humildade. A humildade naquele sentido de saber exatamente quem a gente é. Exatamente quem a gente é. Por quê? Se o cidadão fala palavras duras, até assim,
que seriam ofensivas para nós. Mas se a coisa for verdade, é a verdade, né? Aí, usando a razão, por que aquilo nos irritaria, se é verdade? Não é assim? Por que irrita? A verdade está irritando. Se a verdade está irritando, o problema é aqui dentro, é nosso. É aqui dentro. A verdade não deveria irritar, se é a verdade. Ainda que seja duro. Seja duro o modo de dizer. Agora, se é mentira, isso aí é o conhecimento chinês, né? Que já falei isso. Tem um problema. Chega esse xingamento aí. É verdade? É. Então não tenho que me preocupar. Não é verdade? Não. Então não tem que me preocupar, né? É aquela coisa assim, muito papum, né? É algo que eu posso resolver? Não. Então não tem com que me preocupar, né? Tem uns gráficos aí que rolam na internet sobre essa perspectiva filosófica chinesa, né? É muito interessante isso. Sabedoria milenária aí, né? Na Terra. O próprio Chico, quando alguém criticava, publicava, né? As perseguições da vida que ele teve, né? Pelos, digamos assim, de outras religiões, né? Alguns outros levantavam alguma questão, ele falava, não responde não. Ele sempre orientava aqueles que estavam à sua volta para não responder, justamente porque aquilo não o martirizava, não chegava ao seu espírito qualquer anomalia daquilo que a pessoa falava. Imagina, ele tinha dó, né? Ele tinha perdão daquela pessoa, ele não deixava de gostar da pessoa por causa daquelas falas, né? Aqueles impropérios que era contra a sua pessoa. Quer dizer, o espírito grande, né? Então nós temos que aprender a ir dominando o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa cupidez, porque alguém tocar em alguma coisa contra nós, a gente arrepia, né? Digamos assim. Você tente... Ainda que seja verdade. Esse é o detalhe, que é interessante, né? A gente tem medo da verdade, ou de vez em quando age como se tivesse, pelo menos. Medo dessa verdade. E aí que vem a humildade de novo, de reconhecer, de entender quem a gente é. Porque às vezes, com essa falsa percepção de quem somos, fica difícil. Porque aí a capa do orgulho envolve. Você está usando uma capa do orgulho na sua frente, então você não enxerga direito no seu nome. Você não sabe quem é. E aí vem alguém e joga uma verdade dolorida na sua frente, assim, no seu rosto. Né? E aí você não aceita mesmo, vai brigar. O Divaldo, nessa palestra, é muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, se alguém vem e me passa raiva, me ofende, né? E eu fico com raiva, na verdade é aquele negócio, né? Ninguém passa raiva, eu fico com raiva, não é assim? Às vezes alguma outra pessoa da minha pele não passaria raiva. Mas enfim, se alguém faz alguma coisa e eu tô com raiva daquilo, a pessoa pisou na bola. Vem e pede perdão. Mas eu tô com muita raiva. Ele fala assim, não, agora não. De volta falando, você me perdoa? Você me desculpa? Não, agora não. Digere. Primeiro. Deixa digerir primeiro. E aí pronto. Porque não é aquele perdão do tipo assim, e ele falando, olha, te perdoo, mas não, ou então perdoa aquela pessoa, mas não quer nem ver pintada de ouro. É um perdão assim, engraçado, né? Curioso de ver, né? Perdoou mesmo. Né? E ele, assim, é bom reforçar. Perdão não é igual ao esquecimento. Né? Não é. Esquecimento é memória. Esquecimento é memória. Fica a marca daquilo, na nossa memória. Né? Perdão é não se contaminar, mas ainda que tenha que ser lembrado, ainda que se lembre, né, do fato acontecido, da situação e tal, não se deixar contaminar. Isso aí é pelo menos o caminho do perdão. Se não afeta, quer dizer que trabalhou bem. Se afeta, ainda incomoda, alguma coisa falta ainda para entender. Para entender. Se não está entendendo sozinho, a ajuda psicológica é sempre bem-vinda.
Terapia é sempre bem-vinda. Um excelente meio, aliás, para a gente se autoconhecer. O profissional traz, né, aquela perspectiva de análise que a gente não imaginaria. Afinal, né, experiente e formado na área, né, da psique humana. Então, nos ajuda a entender. Ele é um técnico, né? Ele é um técnico. É um técnico. Pronto. É um técnico. É habilitado para isso. É um recurso, aliás, colocado à nossa disposição. Não é à toa. A humanidade é uma turma bagunceira. Uma turma que dá trabalho. A humanidade, pelo menos, terrena. Que não se restringe aqui, como diz o Evangelho, né? A humanidade não é só aqui na Terra. Mas essa daqui da Terra, ela é desordeira. Por isso que aqui no texto, ó, ele fala, né, ele traz a parte boa, a parte interessante, basicamente ligada à matéria. Quando ele fala o brilho do cérebro, né, esse nosso órgão onde foi depositado o nosso sistema operacional, né, assim, o nosso cérebro na cúpula da humanidade. Nações vanguardeiras, quer dizer, que vão na frente, né, do progresso material, fazem prodígios na pesquisa, tal, universidade celeiro de luz para a inteligência, laboratório nascente de respostas seguras para milenárias indagações e tal. Né? Essa é a parte boa da coisa. Né? A gente usa mesmo, a gente consegue chegar nesse nível de inteligência ou intelectual que nos ajuda em muita coisa. A gente tem mesmo isso aí. O contraponto é o que vem na sequência. Né? Que se, por um lado, a perspectiva intelectual, aqui nós temos várias comodidades, dentre as quais a internet, o Wi-Fi e um smartphone nos permite fazer lives às terças-feiras pela tenda de Aruanda, no outro caminho. Por outro, nós temos que as feridas da alma não cessam com isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Caso contrário, se precisasse disso para curar feridas da alma, o pessoal que veio antes, as gerações anteriores, estariam todas lascadas. Eles não tiveram acesso a nada disso. Não tinha smartphone, internet, isso aqui há 40 anos atrás. Não tinha. 40, 50, 100, que seja. Não tinha nada disso. Era bem mais difícil a comunicação, a informação. Era bem mais difícil rever um ente querido. Ou era telefone e tal, ou era carta. Né? Mais pra frente o e-mail. Mas era assim. Hoje não, pô. Uma chamada de vídeo, ó. Papo. Tá vendo o cidadão na sua frente. Pode matar um pouquinho da saudade, né? Pra conversar e tal, à distância. Mostra, né, o netinho e tal, coisa. Assim fosse. Peripécias. É isso, novas, as boas novas. Pois é. Boas novas. Então, facilita mesmo, né, a nossa vida aqui. Mas não determina felicidade. E nem infelicidade. Não. Claro que o materialismo, sempre que se tornar o centro de nossos pensamentos, ele vai ser a causa da nossa infelicidade. Mas o materialismo, a cultura, né, o culto ao material. Mas a matéria é instrumento. Como instrumento, é neutro. Então a gente faz o que a gente consegue, eu diria assim. Né? O que está aqui dentro da gente, a gente faz com aquele objeto. Um objeto como a internet pode ser usado para aprendizado e pode ser usado para golpe criminoso, tirar dinheiro dos outros. Né? Não é assim? É neutro. Depende de quem usa. Depende de quem está usando. Então a matéria está aí. Né? Instrumento neutro que é para ser usado. E a gente está nesse caminho aqui para estudar e tentar fazer isso ser o nosso facilitador mesmo. Né? Agora, voltando aqui ao texto. Ele fala que nós todos nos referimos inquietos a calamidades da guerra, proliferação do vício, estragos do ódio ou deturpações da cultura, conscientes dos prejuízos e desastres que nos impõem ao caminho comum. Então a gente
se atém a isso muito ainda. Chama muita atenção, né? Essas coisas chamam muita atenção. Se não chamasse atenção, não tinha aqueles programas de TV que só passa isso. Só passa tragédia, só passa ilícitos de diversos graus. O sensacionalismo, o ser humano é muito atraído por isso ainda, né? Nossa, chama muito a nossa atenção. Ao ponto de a gente perder as coisas boas que acontecem à nossa volta. Esse é o grande problema. E a gente centra a nossa inteligência, que tem essa capacidade toda que ele falou aí antes, né? É o prodígio, que ele fala? É o brilho do cérebro na cúpula da humanidade. Que ele fala assim, que as nações, né, efetuam prodígio e tal. Então a gente faz o nosso cérebro, e não é só o cérebro, direciona as nossas energias, a gente colocar na perspectiva espiritual, tudo isso aí, para esse ponto. Olha o perigo que é isso. E a gente está falando de tragédia, a gente está falando de coisas tristes da humanidade, é o pior lado da humanidade. E parece que isso é propagandeado, para a gente achar que está tudo ruim, né? E esquecer das outras coisas. Isso é uma coisa a se pensar. Mas não é assim. A verdade é que não é assim. Se tem muita coisa ruim, e tem mesmo, e tem muita coisa boa. O mundo de provas e expiações, em geral, as ocorrências são calamitosas mesmo, né? São coisas assim que nos força a sair da nossa zona de conforto. Nos força a união. Força. É para isso que servem essas coisas. Mas a gente fica só nisso, né? Não transcende. Vamos lá para o objetivo divino. Para que isso acontece? Por que isso acontece? Não, a gente só olha simbolicamente o Cristo na cruz, né? Ele já saiu de lá há muito tempo. Não é assim? O Cristo na cruz, lá todo machucado, todo ensanguentado, tal coisa, né? É objeto da nossa atenção. E o que chama mais atenção, mas ele já está vivo, ó. Ele saiu de lá há muito tempo, né? Foi visto depois da crucificação. É verdade. Enfim, é só uma comparação para a gente entender que a gente não deve focar nossas energias, né? Nossos pensamentos nisso aí. Se for para observar essas coisas, esses fatos que ele está falando aí, o exercício nosso é observar como um cientista, digamos assim. Ou sociólogo, algo do tipo. Para estudar o que não fazer, para estudar como evitar isso. Né? É como se fosse é isso mesmo, um pesquisador olhando ali um objeto dele de estudo e avaliando a situação, né? Isso é outro exercício a se fazer. Só também, né? A gente potencializar isso aqui, guerra, ódio, vício, cultura depravada, como tem acontecido, né? Tem deturpações. Né? Tá no livro e está na nossa vida, a gente sabe disso. O livro é velho. Esse livro aqui tem uns 50 anos, no mínimo. Mas já está falando de deturpação da cultura, estrago do ódio, guerra, vício. Coisas que a humanidade traz já há milênios. Não ficar centrado nisso. Pronto, não centra nisso. Procura outra coisa, né? Para fazer. Se você parar a sua vida para ficar assistindo esses programas, né? Com todo respeito aí quem o faz. Mas se você para a sua vida para ficar assistindo em frente à televisão só esses desastres, né? Digamos assim, materiais, você atrai o prejuízo para você também, porque a energia sua, o seu nível de energia não sobe. Você fica ali na mediania. E é isso que está nos chamando a atenção aqui. Que fazemos nós na condição de aprendiz do Cristo para o reequilíbrio do mundo? Quer dizer, se a gente ficar divulgando o que você viu, você divulga, igual nós recebemos aí no WhatsApp, né? Esse tanto de notícia ruim. E saímos proliferando essas e divulgando
para os demais pessoas do nosso conhecimento, né, social, nós estaremos ajudando o Cristo para reconciliar, para reequilibrar. Então nós temos que pensar, né, raciocinar. Não vai vendendo coisa estragada para os outros, não, porque você vai responder. Você vai responder por aquilo que você divulga sem verificar a veracidade dos fatos. É verdade, já Sócrates já falava isso, de Cristo, né? Vai passar pelo Cristo das três razões, né? Então, é verdade? Você verificou mesmo? Ou você está só... Você é um mero propagandeador ou dissimulador ou redistribuidor de coisa ruim. Então nós temos que ter esse cuidado na nossa vida. E voltando um pouquinho aí do que você falou do psicólogo, a pessoa procurar um psicólogo, não pensemos que aquele trabalhador, né, digamos assim, é um profissional, ele é um técnico, estudou, trabalhou, ele dedicou-se, formou, fez pós-graduação, fez doutorado, mestrado, ele está competente a te ajudar. Não pensemos que o psicólogo vai, que eu estou louco, né? Agora eu tenho que procurar um psicólogo, um psiquiatra, que eu estou louco, estou pirado. Não. É para te dar uma melhor visão do seu ser. Nisso tudo que a gente está falando aqui. Ele te ajuda, esse profissional, ou esses profissionais, né? Psicólogo, psiquiatra, ele faz com que você centre a sua energia e modifique algumas coisas que você não está sabendo, não está tendo visão geral, digamos assim, né? Que nós temos que ter uma visão geral das coisas. Nós não podemos ficar, como diz aqui, ó, todos nos referimos inquietos às calamidades da guerra. Fica lá, nossa, olha lá a Ucrânia, olha lá a Rússia atirando sobre o povo da Ucrânia, né? Tá matando, e hospitais, quer dizer, só civil, eles não estão indo para os alvos dos militares, eles estão já atacando as pessoas. São irmãos, né? Mesmo os militares, são irmãos. Para que essa guerra? Então nós não podemos. É esse cuidado que o Cristo nos pede, né? Para nos alertar que se a gente vê aquilo ali e continua vendo só, né, situações caóticas, os irmãos lá perdendo as casas, os prédios sendo explodidos e implodidos, né, com tanta bomba, quer dizer, que prejuízo, não só material quanto espiritual para aquele povo. Eles vão ter que responder. Os russos aí que estão promulgando e continuando essa guerra, eles vão responder, como toda guerra, né? Vão responder espiritualmente. Quem determinou isso vai responder. Hitler está respondendo, e os que já passaram aí, né? E demais construtores de discórdias, né? Ele fala, e o Emmanuel, é engraçado, né? É muito antigo, e o negócio só repete. Porque a conduta humana, né, é muito previsível nisso, né? O cidadão tem tendência à guerra. Então pronto, tem tendência à batalha, tem tendência a isso tudo, que vício, depravação, cultura e tal, ódio. E aí ele fala, assinalando aqui, além lutas ideológicas, conflitos raciais, insânia, egoísmo, né? Até hoje, é a mesma coisa de sempre isso aqui, né? E aí vem a pergunta, por isso que ele faz essa pergunta depois, né? Que fazemos nós na condição de aprendiz do Cristo para o reequilíbrio do mundo. Isso. E aí ele traz a mensagem motivacional. Mas aí, antes dessa mensagem motivacional, deixa eu só ler um negócio aqui.
para a gente relembrar, que é do Livro dos Espíritos, né? Sempre ele, Lei de Destruição, capítulo 3º, livro 3º, né, das Leis Morais, e o capítulo é o 6º, sobre as guerras, né? Qual é a causa que leva o homem à guerra? Que foi essa pergunta, né? Você fez para quê? Né? É para quê mesmo? A pergunta é 742. Qual é a causa que leva o homem a isso aí? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual, satisfação das paixões, nada elevado. Então, resumindo, diz ele na resposta ainda, que no estado de barbarie, os povos não conhecem senão o direito do mais forte. Quer provar algo a alguém, ele mesmo, sei lá. Por isso a guerra é para eles o estado normal. À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as causas e, quando é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Olha que coisa, né? É tanta coisa nessa resposta. É tanta coisa nessa resposta. Ele fala que quando ele evita as causas, quando ela é necessária, sabe aliá-la à humanidade. Como seria isso, né? Como seria uma guerra necessária que alia as coisas da humanidade, né? Interessante essa discussão, né? Mas não é o foco de hoje. Só fica aí essa pulguinha atrás da orelha. Só digo que aqui nessa terrinha, eventualmente, quando as forças trevosas conseguem arregimentar tanta gente a ponto de causar uma iminência de uma situação que vai atrasar ou contrariar os desígnios, né, divinos, atrasar a missão da Terra, acontece isso aí, e essa guerra pode ser necessária. Ponto. É uma coisa que eu vou falar só aqui agora. Né? Mas fica essa sugestão de pesquisa e de reflexão. Pois é, mas o foco somos nós mesmos. Como a questão do perdão e do suporte, né, tem que partir de cada um, senão não existe essa força coletiva, né, que a união faz a força, não é assim? Ela ditado antigo pra caramba. Pois é, então nós temos nós mesmos como o nosso objeto de trabalho, correto? E aí ele complementa com uma frase assim, ó, achamos convencidos que a violência não extingue a violência. Isso. Já começa aí, já começa. Você acha que violência extingue a violência? Geralmente ela acirra mais, do lado oposto. É o que acontecia, por exemplo, nas relações tribais, quando não tinha nem Estado ainda, né? Era um batendo de cá, o outro batendo de lá, e o pai pega o filho do outro, depois pega o neto, não acaba nunca esse negócio. Né? E essa é a mesma coisa que está falando ali, lutas ideológicas, conflitos raciais, tal, insânia, egoísmo. Né? Vai assim, se a gente resolve entrar nessa para perpetuar esse estado de coisas, não vai acabar nunca. Lutas ideológicas, conflitos raciais, insânia, egoísmo, orgulho, vaidade, blá blá blá. Vai acabar nunca isso aí. Por isso que temos que ter bom senso. Bom senso e razão nas coisas. Não acaba nunca. Porque senão você não termina. Discórdias do mundo. Você, dentro de você, só tem ideias negativas. Como é que vai positivar ao seu redor? No seu lar, no seu trabalho, seu local de trabalho. Né? Quem é que fala assim, meu trabalho é a maior maravilha do mundo, 8ª. Pouca gente. Né? Pouca gente. Não é que não exista, mas é 1 em 1 milhão ou mais. Né? Os cálculos podem estar até errados, porque sempre tem um entrave lá, o chefe chato, um colega complicado, ou vem ordens superiores para você fazer uma coisa que você não faria de jeito nenhum, mas você tem que cumprir às vezes, né? Vem a ordem, você tem que cumprir. Pronto, embaixo acabou. É o seu trabalho, né?
é obrigado a fazer, né? Mas, então, diante disso, mesmo dentro daquela calamidade que é o seu trabalho, digamos assim, você tem que ser bom, você tem que ter bom senso, você tem que usar a razão, o raciocínio. Peraí, mandou fazer isso aqui, mas se eu fizer por aqui, contornar ali, diminuir aqui, o resultado vai sair, mas eu posso minorar o sofrimento das pessoas, né? Como o meu também, né? Então a gente, até no nosso trabalho material, nós temos como ajudar as outras pessoas. Temos como não trazer tanto sofrimento à pessoa que está ali necessitada, muitas das vezes, né? E é por isso que nós temos que construir e reconstruir para o bem de todos. E nos pede que pensemos nisso. Pensemos nisso. E aí ele traz aquelas palavras, né, de incentivo. Porque muitas das vezes a gente começa a entrar nessa vibe e ela é reforçada pelos antagonistas da luz. Vou dizer assim para ficar bonitinho. Assim, ele fala assim, ó, não alegues isolamento ou pequenez para desistir do esforço edificante que nos compete. É o famoso, não vai adiantar nada mesmo só eu fazer isso. Então, pensamento derrotista, autodepreciativo. E quando a gente fala nesse trabalho espiritual, ou pelo menos que tem efeitos, né, espirituais positivos para os outros e para nós, sempre nós mesmos, os maiores beneficiários, né, existe mesmo aí os antagonistas da luz. Então, se a gente entra nessa vibe, a gente vai desistir mesmo. Vai abandonar trabalho no meio do caminho, ou vai nem começar. Porque, né, uma dorinha só não faz verão, então deixa quieto. Isso aí. E aí eu não faço nada. Quer dizer, a pior postura que a gente pode. A pior postura que a gente pode adotar, que é a de indiferença. Pilar. Não faz nada. Não é morno. Não é quente nem gelado. Você é morno. Não, eu vou ficar na minha aqui. Não fazer nada, não. Né? Não se dispõe a ser um agente aí nessa mudança, né? Nesse reequilíbrio. É o que está propondo aqui. Fazer as coisas. É fazer. E ele fala, uma fonte humilde, uma fontezinha, garante oásis na terra seca. Olha como que é massa essa comparação, porque ela é plasmada assim na nossa mente. A gente vê a imagem. Uma fontezinha no meio do deserto, lá na terra, né? Fala terra, né? Uma terra seca. Uma lâmpada acesa vence a força da treva, vê lá uma escuridão absoluta, e aí uma luz, né? E de fato vence. Não ilumina tudo. Não. Não tem água para tudo. Não. Mas tem. Né? Uma vela, né? Uma vela. Uma vela. Já te ajuda a enxergar na escuridão completa. Você vê tudo, né? Uma lamparina antiga, né? Uma lanterna. E aí ele fala que a harmonia do todo vem da fidelidade, é a palavra que ele usa, e do serviço de cada um. Essa fidelidade é muito interessante. A hora que eu li, eu fiquei pensando, né? Fidelidade ao trabalho, fidelidade às leis divinas, fidelidade ao que eu consigo fazer perante as leis divinas, né, segundo a minha capacidade. E aí vem a questão da disciplina, de fazer mesmo, de se comprometer. Né? Assim, a fidelidade é compromisso, né? Conscientização. Vem dessa conscientização. E vem desse esforço de querer ser melhor mesmo, comprometimento com a causa, de ajudar alguém, né, e com isso alcançar a felicidade, não esperar ela chegar do nada, né? E do serviço de cada um. Aí de novo ele exalta, né, o trabalho de cada um. Trabalhemos unidos pela edificação da terra melhor. E eu acho, sabe o que eu achei bacana? Aí no último parágrafo ele fala assim, ó, comecemos ou recomecemos a nossa tarefa. Começa agora ou recomeça, não importa. É só não ficar parado. É só não ficar estático. E porque esse é o caminho, é o pior caminho, dos piores. É o morno.
que na Bíblia usa aquela linguagem forte, né, que vai ser vomitado e tal. Né? Assim? E aí, recomecemos baseando a própria ação no aviso de Paulo, suportando os outros, ajudando, dando suporte no que a gente consegue, segundo as nossas aptidões, não ficar parado, claro, e perdoando-nos mutuamente. Aí fica o desafio do perdão mútuo e do auto perdão, que talvez seja mais difícil ainda, esse auto perdão. Fica aí a dica, de novo, daquele livro que a gente sempre fala quando trata de perdão. Porque ele é maravilhoso, né? Fazer o quê? Eu indico mesmo. Chamar 5 Faces do Perdão, do Rossandro Klingen. Outro orador espírita e psicólogo, claro, que contém casos ali muito interessantes de análise. Valiosa é a leitura. Isso aí, ó. Pode ficar tranquilo que vai, né? Vocês vão gostar desse livro aí. Correto? Correto. Muito bem. Não vai dar tempo, eu ia fazer uma leitura rápida aqui do livro Fonte Viva, mas é a lição 105, Sois a Luz. Quem tiver, né, Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel também, é o que nós somos. Nós somos a luz. Aqui ele diz aos discípulos. Mas quem pode dizer que nós também não seremos um discípulo um dia, né? Como aqueles foram, né? Paulo, Mateus e demais. A gente tem que começar, né? Começar a modificar. Mas é isso aí, sois a luz. É o que nós somos. É lutar para sermos, né? Fica de tarefinha de casa, para ler no culto, para ler, né? Quando foi antes de dormir, quem sabe. Muito pronto. Okay. Então, de minha parte, eu já encerro aqui, despedindo, né, de todos, agradecendo pela participação, pela companhia, pela paciência, sempre, né? Agradecer ao pai aqui pela parceria de hoje na live, convidando a todos para as próximas. Toda terça estamos aqui batalhando, não vamos desistir desse negócio, não. Vamos aí, estudando juntos. Vamos embora. Vamos aprender junto. Isso, tá. Que a gente não é perfeito, né? Abração para todo mundo, boa noite. Obrigado, pai, mais uma vez. Boa noite também, com Deus. Eu que agradeço. Boa noite a todos, muito obrigado. Tenhamos uma boa noite física e uma boa noite espiritual. Valeu. Vamos em frente. Valeu.